Você é produtor de fake news, cara. O senhor vai fugir agora? Estudar, meu amigo. O senhor tá com boné de um organismo que rouba propriedade privada. Parabéns aí por fugir, hein? Parabéns. O pessoal vai amar o senhor na internet aí. Valeu, obrigado pela opinião. O que você tem achado da economia no primeiro ano de mandato do presidente Lula? Ai, pergunta de política. Então, eu tenho gostado até então. Me parece que... Bom, eu não sou tão inteirado assim do assunto, mas parece que está melhorando, né? Gradativamente, pelo menos. Olha, nesse primeiro ano de mandato, eu considero que as coisas ainda não chegaram a atingir os objetivos que a gente esperava, mas comparado ao governo anterior, a inflação está controlada, o crescimento econômico aumentou bastante, pelo menos acima da expectativa, desemprego caiu e eu acho que há uma expectativa positiva da população brasileira em relação a esse governo. Eu acho que questão de economia é difícil avaliar essa questão. Eu acho que a situação está relativamente estável, eu diria. O que você acha que tem sido melhor assim nessa área econômica? Se tem alguma coisa a destacar aí? Pelo que eu vejo o pessoal da minha casa comprando, né, estão elogiando. Eu não tenho esse costume de fazer compra, mas pelo que eu ouço dentro da minha casa, e também muita coisa assim que eu compro no meu dia a dia que, por exemplo, ano retrasado eu achava mais caro, tô achando mais barato hoje em dia, inclusive roupa. Algumas roupas, não todas, porque tem marca que subiu, tem marca que diminuiu. Você já fez aquelas compras na Shopee, Shein? Sim. Você viu que deu uma aumentada agora Então, com aquela questão de impostos lá? A questão de impostos eu não percebi que que chegou a aumentar, mas nunca fui taxado. Sempre compro na minha base, sempre é de 150 para baixo, então não senti diferença. Mas você viu que o próprio governo divulgou lá que ia ter aquele aumento de 90%, que ia passar a ser cobrado imposto de importação e também ICMS ainda, que no combo ia dar mais de 100%, ou seja, o dobro do valor do produto. Assim. Pois eu não senti, porque até agora, pelo que eu comprei, não senti. As compras que você faz não te impactaram esse aumento? Não. Entendi. Você viu também que a gente teve nas contas públicas ali um déficit de 114,6 bilhões? Não notei. Déficit é basicamente quando o governo está devendo aí. Você acha que economicamente quem tem um déficit desse bilionário com arrecadação trilionária, que a gente bateu também um recorde de um Natal passado? É muito número, não entendo de números. Sim, mas parece assim que está no sentido certo? Não entendo, então é algo que eu não posso opinar. Tá. Parece um prejuízo, mas como eu não sou inteirado nisso, então eu não posso afirmar. Nem que essa posição está correta ou que esteja errada, né? Então, bom, não posso opinar sobre isso. Mas, bom, pelo tom da sua colocação, me parece que seria um prejuízo. Isso é despesa, é dívida. Sim. Déficit é basicamente o que você ficou devendo ali. Ok. No ano. Baseado nesses dados, assim, que são resultados de um governo, o que ele arrecadou e o que ele deve. Dá para emitir uma opinião, assim, ou não? Eu não sei se daria para olhar, assim, sobre o uso do dinheiro do governo do mesmo jeito que, por exemplo, uma empresa, algo nesse sentido. Mas, embora eu concorde com que é preciso ter uma espécie de austeridade, né, fiscal nesse sentido, mas eu não sei se a lógica é a mesma, assim, pelo menos a lógica assim, de um governo, da mesma lógica, por exemplo, de uma vida privada de uma pessoa. Mas, como eu disse, eu não sou especialista nisso, eu não tem como, mas assim, eu emitir uma opinião que seja mais informada sobre isso. Mas vamos dizer assim, que na minha opinião, seria um pouco melhor que houvesse mais austeridade, que houvesse mais controle. Mas, assim, se a longo prazo isso cria um prejuízo muito grande, assim, eu teria que olhar sobre vários fatores, assim, especificamente como isso se relaciona no todo, assim, como no Brasil. O que o senhor achou aí de a gente ter batido o recorde de arrecadação de imposto? Ótimo! Significa que a economia retomou o rumo correto. Se está gerando imposto é porque está havendo mais consumo, está havendo mais produção e está havendo mais produção de riqueza. Isso é bom sinal. Essa questão é séria mesmo, a questão das finanças públicas é uma questão muito séria mesmo. Sabendo da informação de que o governo deixou nas contas públicas um déficit de 114,6 bilhões, o que o senhor avalia a respeito disso? O governo atual? O governo Lula em 2023. Essa questão desses bilhões aí, rapaz,
É difícil avaliar, né? Tem que ver direitinho. Olha, na verdade, déficit, né, é uma coisa que acontece em qualquer governo. Qualquer governo tem déficit, né? Então os déficits vão ser administrados. O que precisa haver é a preocupação com o social e não com o desempenho econômico. É importante também corrigir Eu acho que o pessoal vai passar. demandas, defasagens e injustiças sociais que se acumularam ao longo do tempo, em especial durante o governo do Jair Bolsonaro, né, onde o país ficou abandonado. O senhor acha que o Bolsa Família, por exemplo, é um bom exemplo disso? Eu acho que o Bolsa Família, isoladamente, que não é o que acontece, é um programa de inclusão social, né? Então, Bolsa Família associado a outros programas, né? Programas ligados, por exemplo, à obrigatoriedade da criança cuja mãe recebe o benefício, precisa estar matriculado, é um programa social importante. Só não é importante para quem não precisa, quem não passa fome, para quem tem um bom salário. Eu, por exemplo, não preciso do Bolsa Família, mas tem muita gente que O precisa. senhor vê com negatividade, por exemplo, o corte de 1,5 milhão de famílias desse programa, o Bolsa Família, agora no governo Lula? Olha, eu não conheço esse dado, né? Não sei quais fontes você está usando, né? Foi divulgado em Mas, todos os lugares aí, o próprio bom, governo eu leio divulgou. todo dia jornal, Você quer né? que eu te mostre aqui? Eu tô com ela aberta aqui. Mas, Quer ver? claro, quero ver a fonte, inclusive. Mas no geral, sua avaliação é que está muito mais no sentido certo do que no sentido errado. Pelo que eu tô notando, tá bem. Não é algo que eu sei a profundo, então não vou opinar de uma maneira errônea. E parece que está indo numa direção, assim, talvez mais razoável, talvez correta, não sei. Mas só que eu não tenho, por exemplo, uma informação sobre outros aspectos que possam estar negativos. Por exemplo, que nem você citou. Pode ser um aspecto que seja negativo, que eu não estava olhando, né, ou percebendo nesse sentido, e que pode estar errado. E que, assim, para mim isso é simplista dizer que está numa direção certa ou errada, porque todo governo vai estar numa direção certa e errada ao mesmo tempo. Mas eu acho que o custo-benefício, assim, já é uma visão minha, tem que sempre estar no positivo. O governo, ele tem necessariamente que estar mais acertando do que errando. Aí, com base nesses dados aqui, a gente tem que chegar a uma conclusão de que, ele está indo mais certo ou mais errado por quê? Por exemplo, você tem um motivo para achar que algo compensaria ele estar gastando tanto assim em relação ao que ele arrecada? Tem alguma coisa que você aponta assim, ele está mandando muito bem nisso, então a gente releva esse déficit, essa dívida. Ah, sim. Você está olhando sobre perspectiva bastante econômica, né? Custo-benefício. Sim. Você não saberia citar, até porque, como eu disse, não estou inteirado nisso, no que o governo está utilizando em termos de dinheiro, você provavelmente está mais do que eu. Então não daria para eu citar algum aspecto específico assim que estaria, vamos dizer assim, o custo valeria, né, o benefício. O custo maior valeria um benefício maior. Eu acho que está no caminho certo. A questão de Lula, Bolsonaro, essa eu não entro nesse debate, entendeu? Eu não entro nesse debate. Eu acho que esses extremismos aí não levam a nada. Eu acho que o Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro, mas na parte econômica eu acho que ele segurou alguma coisa, né? E o Lula tem essa tendência de gastar mais, sempre assim. Acho que tem que ter um equilíbrio. Eu vou te dar um exemplo, eu não sei se você ouviu falar, mas foi bastante divulgado ali na época, mais ou menos agosto, setembro, que o Lula estava querendo um novo avião de 400 milhões de reais. Você acha que é um gasto plausível e razoável, sendo que a gente tem um avião hoje que funciona e vamos combinar que a gente tem diversas outras prioridades? Assim, isso é uma coisa que, assim, eu não... Primeiro que eu não sei qual é o valor médio de aviões e nem que tipo de aviões, né? Bom, isso já é uma questão que pra mim eu tô completamente por fora disso. É que o de hoje ele não tem escritório pessoal nem cama e ele queria um que tivesse isso, assim foi o que foi citado nas matérias. Como se fosse uma mordomia a mais, assim, pra ele, né? Pra conforto o próprio maior. Uso, né? Assim, no sentido de, ou para as pessoas que estão ao redor dele, isso. né? Seria, assim... Mais conforto. Só que aí, tipo, é porque assim, se eu fosse colocar a minha perspectiva propriamente dita, em termos de governo, eu teria uma posição bem mais voltada para uma posição mais anarquista. Então, para mim, só ter presidente já é uma questão, assim. Então, assim, por isso que eu falei para você, para mim é uma posição não
O buraco é mais embaixo, né? Acho que é muito mais complicado que simplesmente se o governo é, assim, se tá bom ou se tá ruim. Eu concordo com você que, vamos dizer assim, dado que existe um governo e que, vamos dizer assim, se espera-se que seja uma coisa boa, né, para a população de modo geral, que tenham mais coisas que possam melhorar essa situação, né, da população de modo geral. Sim. Agora, vamos assim, como eu não tenho informação sobre quais aspectos especificamente que foram melhores ou piores, assim, de um governo, por exemplo, num ano, mas eu concordo que, por exemplo, esse aspecto pode ser uma coisa ruim. Tipo, ter comprado um avião que é muito mais caro do que precisava, seria um gasto maior do que o necessário, para um conforto especificamente individual, né? Sim. E não coletivo, vamos pensar assim. Que esse avião não vai ser utilizado para a maioria, mas assim, não vai ser uma pessoa, não vai ser a gente que vai utilizar ele também. Sim, não é o povo, né? O povo não é o destinatário desse avião. Isso. Agora, tipo, se qual governo que nunca fez isso? Mas eu não estou dizendo que só por isso que é justificativa dele fazer isso. Por isso que a minha posição é meio contra governo, né? Vamos dizer assim. Porque eu não acho que seja uma questão assim acho que é uma questão de sistema. Mas precisa ser fonte segura, não pode ser não, MBL, hein? Tá? Nem Jornal Fique do tranquilo. Povo, nem Gazeta do Paraná. O senhor confia em quê, por exemplo? Eu confio, por exemplo, nos órgãos de imprensa que são oficiais. Por exemplo, eu confio, por exemplo, na Folha de São Paulo, no Estadão, na TV Globo, com todas as críticas que eu tenho. Sim. Sobre esses órgãos de imprensa. Só para a gente chegar a um consenso assim de uma informação que seria bem segura, assim, por exemplo, da EBC, Agência Brasil, que é um organismo governamental. Sim, Agência Brasil. Agora, o que aconteceu durante o governo Jair Bolsonaro? Só para mostrar para o pessoal aqui, Agência Brasil, quem quiser pesquisar. Cadê? Olha aí, mais de 1,5 milhão. Olha, eu não sei nem se esse site é confiável. Olha lá, nem sei de onde lá em que cima. é aqui, ó. Agência Brasil, ebc.com.br. O senhor conhece a EBC? Só uma curiosidade com base na sua posição mais anarquista assim, não precisa responder se não quiser, mas em 2022 você votou em alguém ali ou por não acreditar no Estado assim você não votou em ninguém? Eu votei, só que é mais por uma, vamos dizer assim, por uma discordância extrema que eu tenho pelo Bolsonaro, né, pela posição do Bolsonaro. Então, queria retirá-lo do poder. Mas vamos dizer assim, por gostar de votar assim, por algum candidato, em termos de presidência, eu não tinha nenhum interesse em si, assim, nenhum candidato, vamos dizer assim, me apeteceu, né, de interesse, assim, de proposta ou alguma coisa assim. Eu tive algumas coisas, alguns flertes, vamos dizer assim, com alguns, mas nada que, tipo, nossa, que coisa assim que eu queria, né. Mas basicamente, assim, para combater o Bolsonaro, você foi no Lula, que era o mais possível de foi uma decisão derrubar. completamente pragmática, assim, completamente pragmática. Entendi. Mas sim, eu tô bem longe de ser a favor do Lula, mas assim, o meu desgosto pelo Bolsonaro foi muito maior ainda do que pelo meu desgosto pelo Lula. Então foi isso simplesmente isso. Foi uma decisão puramente pragmática. Não foi ideológica, vamos dizer assim, né? Então é mais isso, mas vamos dizer assim, se fosse pelo meu gosto utópico de governo, por assim dizer, seria algo muito mais, vamos pensar assim, muito mais descentralizado. Então, enfim, é uma outra posição, né? Entendi. Só pra gente fechar assim então, com base no que você tem visto nesse 1 ano de governo Lula, se tivesse uma nova votação agora, você manteria o voto nele ou votaria em alguém diferente, por exemplo? Dependendo de qual alguém diferente, provavelmente assim, poderia ser alguém diferente, né? Mas seria muito contextual. Né? Alguém de uma corrente, vamos levantar aí quem está vindo para substituir o Bolsonaro, que está inelegível, um Zema, um Tarcísio da vida, por exemplo. Você votaria em um deles? Ou... eu teria que verificar, mas entendi. Como é que eu faria? Tentaria fazer um contrapeso, né, dos meus interesses, enfim, das minhas posições, para tentar ver qual que seria mais possível para mim, para minha posição, né? Sim, dado um contexto específico. Mas eu não diria que eu votaria no Lula simplesmente por votar, né? Ou em qualquer outro dos candidatos, assim, acho que seria uma questão muito mais pragmática do momento do que exatamente o interesse, assim, ideológico para algum candidato específico. Até porque eu nem acho que qualquer um desses candidatos seja
ideologicamente comprometido. Você é produtor de fake news, cara. O senhor vai fugir agora? estudar, meu amigo. O senhor tá com boné de um organismo que rouba propriedade privada. Parabéns aí por fugir, hein? Parabéns. O pessoal vai amar o senhor na internet aí. Valeu, obrigado pela opinião. Essa é a galera do PT aí, sempre bem munida de argumentos e quando se depara com a verdade, foge. Mas estamos aqui na luta.